circunstâncias normais, os fluidos do nosso corpo distribuem-se de forma harmoniosa. Quando se quebra esta harmonia, pode acontecer algo a que se dá pelo nome de retenção de líquidos. É assim, Dr. Carlos Martins? Estudei a primeira lição. Muito bem. Bom dia, Sónia. Bom dia, Srs. Espectadores. É verdade, retenção de líquidos é sobretudo um termo popular, digamos, que as pessoas usam com muita frequência e que levam as pessoas à consulta com muita frequência. O termo técnico é edema, digamos. Inchaço, não é? Exatamente. Também é outro vulgar. termo popular, o inchaço, não é? Mas o técnico é mesmo edema. E realmente a retenção de líquidos pode resultar de vários desequilíbrios, de várias doenças no nosso corpo. Nós hoje íamos aqui desafiar o nosso público a participar, para não sermos só nós a dar respostas. Vamos fazer um teste ao nosso público. Exatamente. Vamos tentar lançar aqui uma pergunta e pedir a participação das pessoas. Alguém me sabe dizer alguma doença que pode conduzir a retenção de líquidos em inchaços? Manoar, aqui à frente, eu vou ter contigo. Bom dia. Bom dia. Problemas renais? Problemas renais, é verdade. Insuficiência renal pode realmente conduzir à retenção de líquidos e à acumulação de líquidos nos tecidos, nomeadamente, por exemplo, nos pés, tornozelos, também, por exemplo, no rosto, à volta dos olhos, pode realmente conduzir isso. Muito bem. Mais algum? Passou no teste. Mais alguma resposta aqui atrás? Bom dia, como é que se chama? Cândida. Cândida. Acho que sentimos-nos inchada se não bebermos bastantes líquidos. Sentir-se inchada se beber bastantes líquidos. Se não beber. Depende, não é? Se beber, é isso? Se beber muitos líquidos, sente-se inchada? Não, acho que se não beber. Se não beber. Se não beber. Ora bom, o sentir-se inchado pode ser variável em termos de interpretação. Por vezes as pessoas chegam à nossa beira na consulta e dizem: eu sinto-me inchada, mas é mais do abdômen. E esse inchaço do abdominal pode ser mais às vezes a acumulação de gás. De modo que pode não ter diretamente relação com essa situação. Mas então, e ninguém me fala da má circulação. A má circulação. Como é que se chama? Rosa Maria. Maria. Rosa Maria. Acho que a má circulação tem fundamento nessa situação do inchaço. Portanto, se não girar bem, pode ter. Depende do organismo de cada pessoa. Muito bem. Muito bem. É a causa mais frequente. Problemas cardíacos podem levar a retenção de líquidos. Problemas de fígado podem levar a retenção de líquidos. Na quarta-feira passada falámos da tiroide. Problemas da tiroide podem levar a retenção de líquidos. Ou seja, há vários órgãos, até certos medicamentos, por exemplo, anti-inflamatórios, podem provocar e desencadear às vezes retenção de líquidos em algumas pessoas. Doutor, também a parte hormonal não tem influência? Por exemplo, as senhoras sentem muitas vezes esse inchaço, esse edema na fase pré-menstrual, não é? É verdade. Com algumas flutuações hormonais podem também induzir a retenção de líquidos. Isso é verdade, inchaço sem dúvida. Generalizado, penso que posso falar por todas, não apenas nas pernas, mas peito, barriga, sentem-se e às vezes até um inchaço que é a própria pessoa que sente e que nós não conseguimos observar na consulta não é tão visível, enquanto médicos. E por falar em observar, como é que normalmente nós observamos? De todas estas causas que falamos, a má circulação é aquela que realmente é mais frequente. Eu ia pedir a colaboração da senhora Carlota, se fizer o favor. Olá, Dona Carlota. E também estou a ver aqui, um objeto que me atrai bastante. É verdade, aqui esta mala. Mala de cartão. É verdade, uma mala de cartão. É que eu nasci imigrante. Eu nasci na Alemanha, exatamente. Sei. Quando eu era pequeno, eu fazia uma viagem que durava cerca de 1 dia e meio de caminhoneta, de autocarro, da Alemanha até ao Porto, de Kaiserslautern. E vai aqui um abraço para a comunidade portuguesa de Kaiserslautern. Ora bom, uma das coisas que me impressionava nessas viagens era realmente, ao fim de algumas horas de viagem, havia muitas senhoras que ficavam com os pés, com os tornozelos extremamente inchados. E esse é um problema de circulação. Senhora Carlota, costuma-lhe inchar de vez em quando os pés ou não? Mais no verão, Sr. Doutor. Mais no verão, na parte do tornozelo, incha-me sempre um bocado. Muito bem. Posso-lhe pedir o favor de sentar aqui nesta cadeira? Com licença. Ora bom, uma das formas que nós médicos temos de observar se a pessoa tem edema ou não
é, por exemplo, aqui na zona dos tornozelos, quando as pessoas se queixam desta região, de chegar aqui e pressionar, por exemplo, com o nosso dedo e deixarmos uns 10 a 15 segundos o dedo pressionado, e se a pessoa tiver edema, normalmente fica uma cavidade. Nesta senhora, neste momento, o edema é quase inexistente. Se o edema fosse mais presente, como é em certas alturas do verão, Claro. Ficaria aqui uma cavidade mais evidente e mais pronunciada. A questão de estar sentada e a questão da má circulação também é importante. O nosso sangue é bombeado pelo coração, vai pelas artérias, e essa circulação nas artérias é uma circulação ativa em que temos o efeito da bomba a fazer a propulsão, não é? O retorno já é um retorno passivo, de modo que tudo o que seja obstáculo a esse retorno, como é, por exemplo, a própria força da gravidade, uma pessoa que esteja muitas horas de pé, pode realmente proporcionar-se o aparecimento de inchaço nas extremidades e nos tornozelos. Quando uma pessoa está sentada durante muito tempo, juntam-se dois obstáculos. A força da gravidade daqui para baixo, porque realmente esta parte daqui para baixo tem que vencer a gravidade para haver retorno do sangue. E depois a própria compressão que está aqui a ser feita nas outras veias, digamos, nos tecidos pela cadeira, pelo contacto da perna com a cadeira. Claro. Nunca ficar com os pés pendurados, não é? Ou com as pernas demasiado... Exatamente. Era isto que acontecia nas tais viagens de autocarro quando eu vinha da Alemanha, não era? E é isso que fazia com que, passadas algumas horas, as pessoas estavam com os pés extremamente inchados. Estava a cadeira a comprimir aqui a coxa, não é? O que é que se pode, desculpe interromper, o que é que as pessoas podem fazer para aliviar isso e para evitar levantar-se de vez em quando, tentar pôr às vezes um suporte para pôr as pernas ao alto, mexer frequentemente, por exemplo, o pé para ativar os músculos, porque quando nós, por exemplo, se conseguir fazer isso, muito bem, estamos a contrair estes músculos e esta contração destes músculos ajuda ao retorno do sangue e ajuda realmente a vencer os tais obstáculos e a diminuir a retenção de líquido. Faço já aqui uma pergunta. Aconselha, doutor, nestas viagens, quem tem a propensão para fazer a retenção de líquidos, para edema, a usarem as meias de compressão, as meias elásticas? Isso ajuda? Sem dúvida, ajuda. Nas viagens, em particular? Já agora, quando tem os pés inchados... Posso, doutor? Pode. Muito obrigado. Quando tem os pés inchados, que queixas é que tem? O que é que nota? Noto muito cansaço nas pernas e uma coisa que eu estava ali aqui a perguntar ao seu doutor, porque, por exemplo, quando eu vou de carro com o meu marido, faço uma viagem mais longa, o que me tem acontecido, às vezes foi assim, poxa, meus pés vão tão inchados, agora estou a ver que é de ir ali muito tempo sentado. Tem que fazer uns intervalos na viagem. É mesmo. Chama-me logo a atenção. É bom para os dois. Olha, o marido desperta, acorda para não dar sono, não é? Na viagem. Sono. E a senhora faz exercício às pernas. Sónia, outro sintoma frequente é a sensação de perna pesada. Sim. As meias elásticas, que estava há um bocadinho a falar, além de diminuir o inchaço, por exemplo, às vezes as pessoas que durante o dia estão muito tempo de pé, se andarem durante o dia com a meia elástica, chegam ao final do dia com as pernas, com os pés menos inchados e mais leves, menor peso nas pernas. Esta imagem pode... Exatamente, esta imagem também ajuda ajuda a explicar o que se passa então na nossa circulação das nossas veias, ou seja, o sangue vai até aos pés... Tem que voltar, não é? E depois tem que regressar. E esse regresso é um regresso passivo. A própria parede da veia é mais fina, não tem o tecido muscular que as artérias têm. De modo que é um retorno passivo e dentro das veias existem umas válvulas. O sangue vai subindo, não é? Dos pés até à zona do joelho e por aí fora. E normalmente existem umas válvulas que impedem o retorno do sangue. Quando a pessoa, por exemplo, tem varizes, estas veias ficam tortuosas e dilatadas. Bom, e às vezes são mesmo visíveis a olho nu, não é? Exatamente. E aí estas válvulas deixam de ser capazes de desempenhar o seu papel. Desempenhar o papel. Não conseguem fechar, não é? E estamos facilmente a ver que o sangue, cá está as setas a indicar, o sangue facilmente volta para trás. Porque realmente já não consegue vencer e então aí as veias ficam ainda mais dilatadas e isto também ajuda a aparecer depois o inchaço. O calor. O calor é um fenómeno que contribui para isto,
Porque normalmente com o calor existe aquilo que nós chamamos uma vasodilatação, ou seja, uma dilatação dos vasos sanguíneos, e é mais fácil o líquido passar para fora dos vasos sanguíneos e é isso que origina realmente Por isso é que se diz que uns dos o inchaço. frios vão favorecer a circulação, porque reativam a circulação sanguínea. É verdade. Ou a água do mar, por exemplo. Então, se for as praias do norte... Já que estamos a falar água bem gelada. de medidas de tratamento, elas realmente, essas são algumas delas. Às vezes temos que usar medicamentos, por exemplo, às vezes os diuréticos dão uma ajuda importante. Depois existem alguns medicamentos para a má circulação. A eficácia é variável. Em pessoas realmente, em certas pessoas o resultado é bom e as pessoas notam francas melhorias, mas é variável e às vezes há pessoas que não notam qualquer eficácia, digamos, com medicamentos para a má circulação. No início da conversa falei eu do sal. O sal é o pior inimigo. É verdade. O sal líquidos. vem contribuir para agravar este problema. De modo que realmente as pessoas que têm este tipo de problemas devem restringir o sal na sua alimentação. Uma última pergunta, porque é um dos sintomas que vi referenciados também para este problema. Há pessoas que se queixam de dores de cabeça quando sofrem de retenção de líquidos. É possível? Ou Mas terá a ver com outro problema? Isso será mais por coincidência ou então outro tipo de causa que esteja por trás daquele problema. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que tenha uma doença crónica, como seja, por exemplo, um problema, a tal situação da doença renal, pode ter uma série de desequilíbrios que lhe acarreta mal-estar, desconforto geral e aí pode ter também dor de cabeça. E nada como o exercício físico também, para a Claro, circulação isso é sanguínea. muito Obrigada, importante. Dr. Carlos Martins. Vou pegar de novo aqui na malinha de cartaz.